Nessa série de vídeos, nós estamos conversando sobre os interesses profissionais a partir de 5 diferentes teorias da orientação profissional de carreira. Eu sou Vinícius Oliveira, psicólogo, professor universitário, e eu trabalho com orientação profissional de carreira desde o ano de 2015. Na verdade, comecei a ter contato com a orientação profissional no ano de 2011, ainda como universitário, como aluno na faculdade, e de lá para cá sempre tive contato com a área. Nós estamos falando do conceito e relevância dos interesses profissionais a partir de um artigo muito interessante, muito relevante, que eu vou colocar aqui na descrição para vocês, que é o conceito e relevância dos interesses profissionais no desenvolvimento de carreira, um estudo teórico feito pela autora Karen Lamas. No último vídeo dessa série, que serão 5 vídeos, eu falei sobre os interesses profissionais a partir da teoria das personalidades vocacionais e ambiente de trabalho do John Holland, e hoje nós vamos falar da teoria social cognitiva ou sociocognitiva do desenvolvimento de carreira. Então, primeiro, a teoria sociocognitiva do desenvolvimento de carreira foi apresentada para nós, por Lent, em 1994, e é uma teoria que se baseia na teoria social cognitiva do Bandura. Então, nós temos aqui que partir do pressuposto de que nós temos uma base epistemológica, uma base teórica, que é a da teoria da aprendizagem social, da aprendizagem cognitiva ou da teoria social cognitiva do Bandura. Diferente de outras teorias da orientação profissional que não tem só uma base teórica, essa tem, e a base teórica dela é o Bandura, tá bom? Que escreveu sobre autoeficácia, e nós vamos então entender um pouquinho sobre essa autoeficácia. Aí, essa teoria vai dizer algumas informações importantes sobre os interesses profissionais que a gente vai discutir a partir de agora. Ela vai discutir os interesses a partir de uma perspectiva acadêmica, a partir de uma perspectiva do desenvolvimento profissional, e aí os interesses profissionais também sobre a escolha profissional e o desempenho em atividades ocupacionais, que está marcado aqui de amarelinho, atividades ocupacionais e educacionais. Daí fala sobre satisfação e bem-estar no trabalho, autogestão da carreira e assim por diante. Lent, 1994, e outros autores compreendem os interesses profissionais, ou os interesses, como padrões de gosto, aversão e indiferença acerca de atividades e funções ligadas a uma profissão. Então aqui a gente já tem que começar a entender o seguinte. Quando nós estamos falando de interesses, nós estamos falando de 3 categorias. Uma categoria são os gostos, é o gosto, aquilo que a pessoa gosta. Outra categoria é a aversão, aquilo que a pessoa repele, aquilo que a pessoa não gosta. E a outra categoria é a indiferença, aquilo que a pessoa não sente nem gosto, nem prazer, nem desprazer em executar aquela atividade. Então nós temos que entender o seguinte. Para eu saber o que o meu orientando tem de interesse por uma profissão, de interesse profissional, que são relacionadas às atividades de trabalho, eu tenho que fazer uma lista com ele, aqui já estou dando uma dica de atividade prática, de gostos, o que ele gosta, o que ele quer dentro de uma atividade profissional, de aversões, ou seja, aquilo que ele não quer de jeito nenhum, e aquilo que ele tem de indiferença. Vou dar um exemplo. Eu gosto muito de lidar com pessoas, por isso sou professor. Eu gosto muito de estar próximo de pessoas, aconselhar pessoas, ensinar pessoas, ver o processo de ensino-aprendizagem. Eu gosto de papel, eu gosto de leitura, eu gosto de livro, eu gosto de estar próximo do ensino, do contato com as pessoas. O que eu tenho aversão? Eu tenho aversão à máquina, eu tenho aversão a um facão, por exemplo, eu tenho aversão a uma enxada, eu tenho aversão a mexer com terra, eu tenho aversão a mexer com animais, no sentido não de ter um animal, mas de cuidar de um animal quando adoece. Eu tenho aversão a essas coisas. Então, profissões ligadas à terra, por exemplo, e as biológicas, elas não me satisfariam profissionalmente. Coisas que eu sou indiferente. Eu não gosto de trabalhar no computador, mas eu tenho que trabalhar no computador. É indiferente para mim. Eu não queria trabalhar com correção de provas, mas como eu sou professor, eu tenho que trabalhar. Então isso acaba se tornando uma coisa indiferente. Para explicar o desenvolvimento dos interesses profissionais, os autores elaboraram um modelo no qual a autoeficácia e a expectativa de resultado conduzem à formação dos interesses. Então nós temos que entender o seguinte. É a autoeficácia, e se você não sabe o que é autoeficácia, vale a pena a gente entender aqui rapidinho. Autoeficácia é a crença na capacidade para a execução de uma determinada atividade. Então, é o quanto eu tenho confiança em mim, ou o tanto que eu tenho de crença em mim, na minha própria capacidade de execução de uma tarefa, e a expectativa de resultado. O quanto eu acredito na minha capacidade e o quanto eu tenho expectativa de resultado.
positivo ou negativo em relação àquela atividade, é o que vai conduzir à formação dos meus interesses profissionais. Então, veja comigo, se eu me sinto incapaz, ou seja, não tenho autoeficácia para realizar atividades manuais, de construção de uma casa, por exemplo, de colocar um tijolinho em cima do outro, provavelmente não vou me interessar por atividades que sejam ligadas à construção. Então, se eu não me sinto capaz, eu não gero interesse por aquilo. A expectativa de resultado é a mesma coisa. Se eu não vejo um resultado final na minha atividade, então eu também não crio interesse por aquela atividade. Por que, por exemplo, alguns orientandos, eles dão lá o resultado no teste de que eles vão fazer medicina, eles acabam não escolhendo, porque eles não veem expectativa de resultado positivo. Eles acham que não vão passar no vestibular de medicina. Por que alguns, eles se dariam bem com arte, com música, com leitura, enfim, com produção de texto, e eles escolhem outras profissões, porque eles não têm expectativa de resultado com aquela profissão. Então, aqui nós temos que entender, a autoeficácia e a expectativa de resultado conduzem para a formação dos interesses profissionais, sendo tais crenças derivadas de combinação de variáveis pessoais e contextuais. Essas variáveis pessoais e contextuais são de todos os tipos, inclusive hereditárias, de sexo, predisposições étnico-raciais e assim por diante. De contexto são as oportunidades educacionais, os modelos de suporte social, financeiro, influências de pessoas, familiares e assim por diante. E também das experiências de aprendizagens. Quanto mais experiências de aprendizagens eu tenho diversas, mais eu vou ter amplitude na formação dos meus interesses profissionais. As crenças de autoeficácia se referem ao quanto uma pessoa considera-se, como eu já disse, capaz de realizar bem uma determinada tarefa, disse o Bandura em 1977. Isso nos dá um guia não só para a escolha de uma profissão, mas para o desenvolvimento de uma carreira. Suponhamos que eu consiga o cargo dentro de uma empresa para trabalhar com recrutamento e seleção. Mas eu acredito que eu não sou bom em recrutamento e seleção. Todas as contratações que eu faço não dão certo. As contratações que eu faço eu fico em dúvida, eu fico com medo. Então, a minha permanência nesse cargo, ela vai provavelmente ser balançada por conta da minha autoeficácia. Então, talvez eu comece a trabalhar pior porque eu começo a desacreditar em mim. Então, percebam, não é só para a escolha profissional, é também para a permanência no trabalho. Para você trabalhar o desenvolvimento de carreira, a evolução de uma pessoa numa carreira, você tem que trabalhar então também a autoeficácia e a expectativa de resultados que essa pessoa tem. Então, por exemplo, eu sou professor universitário, eu tenho que ter expectativa de resultado positivo quando eu piso dentro da sala de aula para poder continuar querendo ser professor universitário. Dentro da sala de aula, eu tenho que ter sensações positivas, eu tenho que gostar de estar ali, eu tenho que me motivar a estar ali, eu tenho que ter uma perspectiva de que vai dar certo, porque senão eu começo a adoecer, inclusive chega até ter burnout, começo a ter um esgotamento mental quando eu começo uma atividade na qual eu não me enxergo nessa atividade, na qual eu não consigo me expressar nessa atividade. Então, o mesmo indivíduo possui diferentes níveis de autoeficácia de acordo com distintas atividades. Então, por exemplo, eu posso ter um nível muito bom de autoeficácia para dar aula e um nível muito ruim de autoeficácia para corrigir prova, que está dentro de uma mesma profissão. Tudo bem? Mas isso é uma coisa para avaliar de pessoa para pessoa. Tais crenças são constituídas ao longo das experiências de aprendizagem. Olha só a teoria do Bandura aqui. Quais são essas fontes, né? E aqui valeria uma aula só para falar sobre as 4 fontes de autoeficácia, mas aqui eu vou só citar para a gente entender. São as experiências de êxito, então a experiência de êxito que você tem pode aumentar ou diminuir sua autoeficácia ou a crença na sua capacidade de realização de uma tarefa. A aprendizagem vicária, que tem a ver com a observação que você faz sobre uma atividade. A persuasão verbal, que é o feedback que você tem sobre a sua atividade. E os indicadores fisiológicos, que são os indicadores emocionais também que você tem e de sensações que você tem sobre você a respeito de quando você está fazendo uma determinada atividade, tá bom? Geralmente, as crenças de autoeficácia predizem as expectativas de resultado. Então,
Se eu me sinto um bom motorista, vamos tirar um pouco do contexto de orientação profissional. Se eu me sinto um bom motorista, então eu acho que eu vou fazer uma boa viagem quando eu pego o carro para dirigir. Se eu não me sinto um bom motorista, a expectativa de resultado, ou seja, do caminho, é que vai ser ruim, é que vai ter problema, é que as coisas ruins vão acontecer comigo ao longo dessa viagem. Na vida profissional, a mesma coisa. Se eu não me sinto bem executando determinada tarefa, eu, consequentemente, vou ter expectativas negativas desse resultado profissional. Percebam que isso está intimamente ligado com o padrão de gostos, aversões e indiferenças que a pessoa tem ao longo da sua vida, ao longo da sua formação, dos seus interesses profissionais. Então, o padrão de gosto, aversão e indiferença que a gente conversou até agora, ele é formado por essas duas coisas, a autoeficácia e a expectativa de resultado. Se você entender isso, você consegue criar, inclusive, técnicas para ajudar o seu orientando, o seu cliente no processo de orientação profissional e de carreira, tá bom? Os interesses aqui, eles não são estáticos, eles podem mudar. Por exemplo, eu começo a trabalhar como professor e vou dando aula muito bem. A primeira semana vai bem, a segunda semana vai bem, o primeiro semestre vai bem, o primeiro ano vai bem. No segundo diante eu pego uma matéria que não vai muito bem, eu pego outra matéria que vai pior ainda. No terceiro ano, quarto ano eu vou cada vez pior. Lá para o quinto ano eu começo a mudar o meu interesse, eu começo a perceber que na verdade eu não quero ser professor, eu quero trabalhar com outra atividade que lida com os alunos, mas não necessariamente dentro da sala de aula. Eu posso perceber dentro do curso de uma graduação, dentro do percurso de uma graduação, que aquelas matérias elas não são satisfatórias e os interesses eles não são estáticos. Se eles não são estáticos, eles podem mudar, tá bom? Em um curso de desenvolvimento ideal, no final da adolescência ou início da idade adulta, os interesses estão se estabilizando e ao longo do tempo tendem a se tornar mais consistentes. O Lente disse isso, que é o seguinte: quanto mais jovem a gente é, os interesses mais voláteis são. Eles mudam com mais facilidade. Quanto mais idade a gente tem, se bem trabalhado, se no desenvolvimento da adolescência for tudo tranquilo, tudo normal, se for um desenvolvimento num percurso comum, a tendência de ter consistência no seu interesse é muito maior. Então, por exemplo, usando essa teoria e relacionando com a teoria do vídeo anterior, se você tem um interesse do tipo investigativo, esse interesse vai tender a fortalecer cada vez mais, ele vai se enraizar cada vez mais em você. Se quanto mais novo você é, isso vai mudar. Você pode sair do investigativo para o artístico, do artístico para o social, tudo dependendo do contexto. Quando você é um pouco maior, um pouco mais velho, com 20, 25, 30 anos, isso tende a ficar cada vez mais estável, tá bom? Então, aqui eu gostaria de só fazer um fechamento dizendo que os autores deixam muitas informações aqui para a gente e propõem que essas hipóteses ainda precisam ser cada vez mais testadas e mais validadas, e dá um spoiler que na próxima aula, próximo vídeo, nós vamos falar sobre a teoria desenvolvimentista do Donald Super, tá bom? Então, lembrando, esse vídeo faz parte de uma série de vídeos que eu estou falando sobre os interesses profissionais aqui no meu canal. Lembrando que aqui eu não ensino só teoria, eu ensino prática também. Vou fazer essa série de 5 vídeos teóricos, depois eu vou ensinar também como praticar isso em orientação profissional de carreira. Logo aqui abaixo do vídeo você pode ter informações a respeito da minha formação completa, Manual da Orientação Profissional de Carreira, os demais serviços que eu ofereço, e também ao link desse artigo para falar sobre os interesses profissionais. E eu espero você no nosso próximo vídeo, espero que você curta esse conteúdo, espero que você compartilhe esse conteúdo com mais pessoas. Eu esqueço sempre de falar isso no começo do vídeo, mas se você chegou até aqui, comenta aqui embaixo para eu saber que você chegou, comenta qualquer coisa, comenta Lente, o nome do autor da teoria, e eu vou saber que você chegou até aqui e vou reagir ao seu comentário, tá bom? Um grande abraço, eu vou ficando por aqui, até a próxima, não esquece de conferir os materiais aqui na descrição. Tchau, tchau, um grande abraço.